Bem-vindos à segunda parte do tema A Videira Verdadeira. É com muita alegria que nós nos apresentamos para trazer a você a palavra de Deus de uma forma simples, mas que fale ao nosso coração, né? Nós queremos nesse momento dizer para todos os que estão nos assistindo que na sua tela vai aparecer o número do Pix para o seu compromisso financeiro com a Igreja Coinonia, para com o reino de Deus, porque quando dizimamos, estamos fazendo em obediência ao Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Hoje, como temos a facilidade do Pix, de uma transferência, então também usamos esse meio. Mas você é livre para trazer no altar se você quiser. E nesse momento eu quero te convidar a participar comigo por uma oração pelos nossos irmãos da Igreja Perseguida. Pessoas que servem a Cristo, que o amam, que entregaram sua vida a Ele e que sofrem perseguições. Perseguições físicas, em alguns lugares psicológicas, mas todos, em ambos os casos, necessitam das nossas orações. E nesse momento nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão na Síria, na Turquia, que estão na Coreia do Norte, que é o lugar de perseguição mais severa que existe, mas também em todos os lugares onde há perseguição. São muitos países que sofrem essa perseguição. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Não sabemos dizer o nome dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição, mas apresentamos cada um deles a Ti, nessas regiões que mencionamos. Na Síria, na Turquia, ó Deus, na Coreia do Norte, nós oramos para que o Teu socorro chegue até ele, porque nós não sabemos os seus nomes, nós não os conhecemos, mas o Senhor os chama pelo nome, o Senhor sabe seus endereços, o Senhor conhece as suas necessidades, porque o Senhor é Pai perfeito que cuida de todos os seus filhos. O Senhor não faz acepção de pessoas e o Senhor ama aqueles irmãos todos e tem confiado neles para passar pelo que eles têm vivido. E nós oramos, confiados que o Senhor ouve a nossa oração e clamamos a Tua intervenção para aqueles que se encontram enfermos, para aqueles que estão tendo suas famílias perseguidas sob ameaças. Nós clamamos a Tua intervenção aos filhos dos que estão presos, que estão em desespero, que estão passando por medo, privações de alimentos, privação de proteção, privação de moradia. Nós clamamos, Senhor, de Ti, a boa mão do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu te convido a irmos para a palavra de Deus, que está em João 15. Na primeira parte, então, a palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E ninguém conhece mais essa videira do que o Senhor, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele que se assemelhou à videira, e Ele diz que nós somos os ramos dessa videira. Então, amados, na primeira parte nós falamos daquele ramo que não produz fruto, que o Pai corta. E eu te convido a assistir à primeira parte e acompanha conosco a segunda parte. Hoje nós vamos falar da poda. A poda para aqueles que, é o que a palavra diz aqui, que todo ramo que dá fruto, ele limpa. O que não dá fruto, ele corta. Nós falamos na primeira parte dessa ministração.
mas todo o que dá fruto, ele limpa. E quando nós olhamos para a videira e observamos a videira e buscamos conhecer um pouquinho, porque nós, na região que vivemos, tem bastante videiras, então para nós não é algo estranho uma parreira de uva, um pé de uva. Alicia, está gravando. Volta do para nós não é estranho. Para nós não é estranho falar de uva, de videira. Nós conhecemos tanto a fruta, que é extremamente saborosa, né? Para mim, principalmente, amo uvas, mas como o pé, onde produz a uva, a parreira que chamamos aqui, né? Parreira de uva. Mas nós conhecemos de uma forma limitada, né? Por que Jesus se comparou a essa videira? Por quê? Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Por que ele não falou de si com mais potência, mais durabilidade, de algo mais durável? Porque a videira em si mesma, ela só serve para produzir a uva. Para mais nada ela serve. Mas olha bem, hoje nós vamos falar da poda. Para que serve a poda? Que tipos de poda existem? Então, ele diz que todo o que dá fruta ele limpa para que produza ainda mais. A poda, existe a poda de formação e a poda de produção. A poda de formação, ela é feita de uma forma que orienta o crescimento dos ramos. Veja bem, a quem Deus chamou de ramos, a quem Deus comparou como os ramos, nós. Veja bem, o que não dá fruto, ele corta logo, joga no fogo, e o que dá, ele poda, ele limpa para que produza, para que dê mais fruto ainda. E a poda de formação, ela é para orientar o crescimento dos ramos. Veja bem que interessante, ela não é podada como uma árvore frondosa que dá sombras, ela não é podada como uma árvore de flores, para que tenha aquele modelo arredondado, bonito, ou como aqueles cedrinhos que são podados de formas diversas para formar desenhos. Não, ela é podada com um propósito, ela é podada com um objetivo. Na poda, o agricultor ele já orienta para que lado vai crescer, de que forma vai crescer. Que coisa interessante! E o que é que corresponde à poda, nós vamos ver. E tem a poda de produção, que é para preparar a planta, para frutificação. Então, olha bem, duas coisas importantes na poda. A orientação para onde, para que lado ela deve crescer. Se o sol ajuda a produzir mais uvas, então, normalmente, para que lado vai ser direcionado os ramos? Para o lado onde o sol é mais forte. A videira não é algo que tem que ser protegido do sol, ela precisa do sol. E o sol nos remete a alguém muito poderoso, né? Que tem sobre nós o sol da sua justiça. Por isso que nos momentos de podas, ainda pareçam que alguém está sendo injustiçado, porque a poda produz dores. A poda, ela faz a planta chorar. A poda dá a impressão de que tudo ficou feio, de que tudo não tem mais jeito, que coisa horrível. A videira podada não tem graça, ela não tem folhas, ela não tem frutos, nem os próprios ramos, eles são cortados, eles são podados, limpos. Então a impressão que dá é de algo feio, não é algo bonito. Só que com a poda da forma correta, tanto a pessoa vai ter o senso de direção,
dado pelo agricultor, o ramo vai saber para que lado ele tem que crescer e não pode, porque a videira ela produz normalmente, antes da poda, galhinhos, raminhos para diversos lados. Esses raminhos diversificados precisam ser tirados, por isso ela vai ser limpa, porque vai ficar o ramo que vai obedecer ao senso de direção que o agricultor está dando. Que coisa tremenda, queridos, quando nós olhamos a Bíblia e não olhamos a Bíblia como um livro comum, não vemos o que está escrito como se fosse qualquer coisa aleatória, falando, se ocupando simplesmente com uma plantação, com um período de produção de frutos. Não, trazer isto para nós, aplicar a nossa vida, que o que pode ser de servir de instrumento de poda. Alguns exemplos: a perda de algo ou alguém que é importante para nós, porque o nosso lado emocional ele vai sofrer, ele vai ser atingido. Alguma coisa ou alguém também vai ser usado como esse instrumento de corte, vai produzir choros, dificuldades, tribulações que acontecem na vida da pessoa, e a pessoa muitas vezes se vê em desespero e não entende o porquê que está vivendo aquilo, o que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz, Senhor, onde é que eu errei, me mostra se eu cometi algum erro. E nessas dúvidas, há alguém que se aproveita. O inimigo das almas do ser humano, ele se aproveita dessa dúvida e dessa ausência da aplicação da palavra de Deus na sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Queridos, como é bom olhar para a palavra, não tomá-la como algo que vem só para condenar, para trazer juízo, mas para orientar. Saber, se eu já estou no reino, eu já sou de Deus, eu estou a caminho de um lugar eterno, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem tristeza. Se eu já estou neste caminho, mas alguma coisa acontece, Deus está tendo um propósito, é porque no percurso desse caminho, ele ainda tem objetivo com a nossa vida, para que a gente produza mais daquilo que ele deseja de nós. Um dos frutos que nós precisamos demonstrar na nossa vida chamam-se frutos de arrependimento, de coisas vãs, de coisas inúteis, de coisas que não edificam nem a Deus, nem glorificam o seu nome, edificando a vida de outros. Devemos deixar de lado. Então ele vai cortar, ele vai nos podar, ele vai tirar coisas de nós. Ele vai tirar amizades que não somam, ele vai tirar trabalhos que não glorificam, mas que sugam a força da pessoa todinha, onde ela não tem mais tempo para Deus. São podas. Só que depois de toda poda, aquele que entende que Deus está cuidando da sua vida e está trabalhando, vai produzir coisas muito melhores, que nem imaginava ser possível. Nem imaginava. Então, meus amados, vamos olhar para esse texto de forma diferente e vamos aplicá-lo a nós. Porque, de repente, vem alguma situação que nos causa sofrimento e dor? Por quê? Vamos estar atentos à palavra de Deus. Olha bem, ele ainda mais, se aquecer as coisas ao teu redor, tenha certeza que num clima seco e quente, a videira tem possibilidade de produzir frutos mais de uma vez por ano. Porque o clima contribui em muito. Num lugar não tão seco e nem tão
quente, ela vai produzir uma vez no ano. Mas num ambiente favorável, ela pode produzir frutos até 3 vezes ao ano. Eu já falei da outra vez. Nós temos regiões no Brasil que acontece esse fenômeno de produzir até 3 vezes ao ano. Queridos, por quê? Porque o agricultor que cuida daquelas plantações conhece o território e foi para um lugar improvável diante das pessoas para começar a produção, e é uma coisa linda, linda. Então, meus amados, às vezes você pensa, mas o que eu vou fazer no corpo? O que eu vou fazer na igreja? O que vai ser? O que eu vou ser? Qual o meu dom? Qual o meu... Não se preocupe com nada disso. Só aceite as coisas como todas sendo por permissão do Senhor, com um propósito que sempre é maior do que nós mesmos. O propósito de Deus sempre está acima da nossa compreensão, porque aquilo que o homem não viu, que o coração não esperou, não passou na mente do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o temem. Então, confiemos plenamente. Quando a palavra diz que fiel é o que nos chamou, fiel, Ele não nos abandonará. Ele não deixará que passemos qualquer coisa por nada. Não, nossa vida não está mais no nosso controle. Ela está no controle do Pai. Por isso, Jesus sabia quando era tempo de alguma coisa ou não. Ele não se preocupava com o que vinha amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Vive o que você estiver enfrentando no dia que estiver acontecendo. Vive. Se precisar chorar, chore. Se precisar pedir oração, peça, mas não fuja do que Deus tem para a sua vida. Acredite, você é um dos ramos dessa videira, no qual o Pai é o agricultor. Se você está sendo podado, glorifique a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados por sofrermos tribulações, por sofrermos calúnias, por sofrermos perseguições. Nós somos, e o que é ser bem-aventurado é mais do que feliz, porque estamos passando por amor a Cristo, não por sermos devassos, nem homicidas, nem ladrões, mas por sermos de Cristo. O Pai está com uma tesourinha maravilhosa na mão sendo usada para podar-nos e dar-nos direção, orientação. E fazendo com que, olha bem, é como se nessa orientação, direção, ele acrescenta alguma coisa que o fruto que vai ser produzido, veja bem, para quem conhece videira, para quem conhece parreirinhas de uva, uma parreira não podada, os seus raminhos vão ficando fininhos, bem fininhos, ela vai longe, ela vai crescer, ela vai indo, porque ela é como uma trepadeirinha, ela vai alcançando lugares onde ela pudesse agarrar e vai. Mas ela vai ficando fininha e os frutos que ela vai produzindo são fracos. As uvas são pequenininhas, nelas não há sabor. Então, queridos, deixa Deus podar, porque quanto mais velha a videira fica, mais poda ela recebe, mais sabor tem os frutos que ela produz. O amor de Deus derramado em nossos corações, vencendo em nós todas as nossas dores e lamúrias, vai fazendo com que cada dia mais sejamos menos ocupados com nossas coisas e mais dedicados ao Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida e te guarde. Que essa palavra venha para ti como um incenso suave às tuas narinas, que ela seja como um óleo derramado sobre a tua cabeça e que toda a condenação do inimigo sobre ti
seja destruída em nome de Jesus, porque a palavra vem para fortalecer a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua luz. Em nome de Jesus.